Bom dia! Bom dia, Denise! Cassiane. Bom dia, quem mais entrou? Rafael. Bom dia, Rafa. Quero café também. Quero um cafezinho. Bom dia, queridos. Mais um dia dos nossos 30 dias de conexões. Hoje é o nosso 22º dia. Vou escrever aqui, tem dias que eu esqueço. Hoje é o dia do querido Rafael Bacelar, mais conhecido como Bebezinho de Denise. É assim que ela chama ele. Bom dia, Carlos. Ainda mais se a live for 5 horas da manhã, né? Rafael disse que café no horário da live tem valor. Se a live for 5 horas da manhã, tem mais valor ainda. Bom dia, Gleima. Então, quando surgiu a ideia dos 30 dias de conexões, a gente estava naquele grupo do network, né, do Titi, do Pablo Marçal, e Denise fazia parte desse grupo. E aí Denise falou assim, olha, falei da ideia com meu filho e meu filho quer participar, será que pode? E eu lembro que eu coloquei lá na lista, filho de Denise. Mas ele hoje não é só o filho de Denise, ele é Rafael Bacelar, ele comprou a ideia, ele se empolgou com a ideia junto, veio conversar comigo. Logo depois criou um novo desafio e também está fazendo um desafio de 30 dias. Ele que não é a primeira live. Vem pra cá, Rafael Bacelar. Hoje é o seu dia. Hoje a live é feirense, é Feira de Santana dominando o mundo. E Rafinha! Seja bem-vindo, Rafinha. É um prazer estar com você aqui hoje. a satisfação é minha também, viu, Dê? É muito bom a gente se conectar com pessoas que realmente estão aí ativadas, digamos assim, para querer impactar, para querer mudar a vida das pessoas e, além de tudo, também pessoas que estão saindo do lugar, né? Que estão procurando fazer coisas, tarefas novas. Você que fez agora o curso de coach, agora mais recentemente. Então, que está buscando realmente coisas novas no sentido positivo. Ressignificar algumas coisas que bloqueiam e fazer atividades novas para promover novas experiências. Então, é muito bom. Novas conexões, né? E assim, vocês que são de Feira de Santana, é um achado super legal pra gente. Naquele dia que sua mãe foi fazer a live, eu senti vontade de ir lá dar um abraço nela pessoalmente. Fui, a gente se conheceu, conheci sua esposa, conheci seu pai. Vocês conheceram minha mãe, já tá todo mundo nessa interação. O churrasco vai ter que sair. Vai rolar esse churrasco. E também o encontro dos 30, né? Que a gente já conversou. Falou, não, a gente tem que fazer, vai acontecer. Você também tem uma característica bem parecida com a minha, de querer fazer acontecer as coisas. Aí eu falo, não, realmente a gente vai fazer sim.
Depois E que, vamos, depois que a gente aprender a mentalizar, né, Andressa? A gente já tem vontade de fazer, pronto, mentalizou, tá feito. exatamente. Aí eu falei com ele, vamos marcar um encontro pessoalmente. Aí ele fez, já está mentalizado. Eu falei, mas tem que estar marcado agora. Pois é, só precisa agora definir data. Exatamente. Uma coisa que você falou aí, relacionada à nossa cidade, eu, inclusive, assim, eu tenho orgulho de falar muito bem da minha cidade de Feira de Santana. Inclusive, quando nessas andanças aí, né, eu já trabalhei em alguns outros locais. Pelo Bradesco, eu trabalhei 9 meses no Rio de Janeiro. E vira e mexe, assim, eu atualmente atuo viajando. E a nossa cidade, ela tem pessoas que têm realmente coisas que são singulares. Eu vejo muito em Feira de Santana. Eu creio que talvez por ser até uma cidade que ela é em trocamento rodoviário, por ser uma cidade que traz muita gente de outros locais e passa a viver aqui, eu vejo que é uma cidade que tem muitas culturas diferentes. As pessoas, elas buscam Uhum. realmente se mobilizar. Você vê em feira, o comércio realmente tem coisas que acontecem aqui de maneira que em determinados outros locais não acontece, apesar de ser uma cidade interior, a princesinha do sertão. Quando eu conversava com uns colegas de Salvador mesmo, eu lembro que quando eu tenho amigos de Salvador que vêm, frequentam minha casa, frequentam meu círculo de relacionamento, de amizade, eles falam, rapaz, a galera de feira é pra frente. O povo pensa nas coisas, você vê que quando a gente bate um papo, todo mundo tem um raciocínio muito empreendedor. E eu acho isso a Cidade riqueza. empreendedora, né? O É, forte daqui é esse, é o comércio. exatamente. Então eu tenho um prazer de estar em Feira de Santana e estar mentalizado já o evento. Quem não tem, quem nunca conheceu Feira de Santana vai ter a oportunidade de conhecer, né? Não, Vai vir aqui na segunda maior cidade da Bahia, a princesa do sertão. Eu também sou apaixonada por minha cidade. Acho lindo essa questão das pessoas, né, que chegam em feira e tomam feira como sua própria cidade. Isso é forte aqui da cidade. Meu pai, inclusive, é uma dessas pessoas, é gaúcho, veio para aqui e não saiu mais. Então, Feira realmente é uma cidade rica. Eu amo essa cidade. Nasci aqui, talvez eu precise sair um pouco, mas eu volto para aqui. mas sabe a origem, né, Ed? É, exatamente. Talvez o crescimento pessoal, em algum momento, feira fique pequeno, mas pelo menos sabe a origem de onde veio. É, meu coração é feirense. Ó, o Antônio aí, rapaz, ó, dizendo que quer participar do Queremos churrasco. participar do churrasco. Já tá. Ô, Rafael, eu só quero dizer mais uma coisa. As suas lives eu costumo assistir, né? Quando eu estou em casa, eu não tenho alguma outra reunião de igreja que às vezes eu tenho. Ontem mesmo eu não consegui, mas eu vou assistir depois. Mas quando eu assisto ao vivo, normalmente é um horário que eu estou começando a ajeitar as crianças para botar para dormir. As crianças estão amando ir lá no celular e ficar apertando o coraçãozinho. Elas acham o máximo. Então, eu tô quase contratando eles para quem quiser que assista a live, eles fiquem apertando o coraçãozinho, porque na hora que eu boto, eles já vão ficam na disputa para apertar o coraçãozinho. Então, quando eu estiver online, você pode saber que eles vão estar lá apertando o coração para vocês. E falar em coração, apertem o coração, minha gente, porque isso é bom para que o Instagram saiba que o conteúdo é de relevância. Então, sempre que vocês lembrarem, aperta aí o coração, tá bom? Aperta o coraçãozinho e a Aperta o tarefa, né? coraçãozinho. Convida E pelo menos manda o duas aviãozinho pessoas, também. né? Manda um aviãozinho, 2 pessoas. Eu, inclusive, o D. Ah, eu já vou fazer minha tarefa aqui também. Vou mandar para 2 pessoas aqui, viu? Eu vou fazer também. E agora é sua vez. Pronto. Já mandei, não foi nem para 2. Eu já Mandei mandei para logo. bocado. Pronto, 5 pessoas. Tarefa concluída, tarefa do dia. E vamos tocar o cacete aí, né? Vamos falar sobre vender valor. Antes de começar, eu gostaria de ativar aqui a questão do princípio da honra e agradecer a participação inicialmente na sua live. Quando você teve a ideia da live foi sensacional, tanto que a ideia da live me despertou também.
a questão da conexão que eu poderia ter com o pessoal que eu me conectei lá no IP. Então, assim, agradecer a ideia também, que foi uma ideia que startou também o próprio projeto do Connect a Month. Então, para você ver, né, aquilo que a gente tem visto muito nos últimos dias, quando a gente se conecta com pessoas novas, a gente vai pensando novo, a gente vai tendo ideias novas, porque a gente está conectado. Então, foi realmente a sua live também, a sua live que me fez ter a ideia também de eu me conectar no horário da noite com o pessoal lá do IP, que tinha participado do curso do IP comigo. Eu vi muita gente boa, é sensacional a Tem galera. sido muito bom. Tem sido muito bom. Eu tenho Então, acompanhado. agradecer aí a ideia também. E vamos lá falar de vender valor, né? A arte de vender valor. É engraçado quando a gente vai falar sobre vendas que a gente tem que sempre utilizar algumas palavrazinhas meio gourmet, assim, para chamar sua atenção aí, você despertar e acreditar. A venda, ela está muito ligada à capacidade de entretenimento também do vendedor. Então, o vendedor ele tem que ter expertise de utilizar algumas ferramentas, seja didática, algumas ferramentas voltadas para prender a atenção de quem a gente quer passar informação. Então, quando a gente vem e bota um tema, a arte de vender valor, a gente já coloca um tema já de algumas palavras que deixam um pouco o tema abstrato. Então, isso desperta a Uhum. curiosidade. Então, isso já é um princípio da venda, que é você falar alguma coisa que não deixa 100% o entendimento de quem vai estar te escutando. Então, já vai o primeiro princípio da venda aí. É você utilizar palavras que você consiga chamar a atenção daquela pessoa que quer entender o que é que você vai falar. Então, isso no processo de venda é muito interessante porque as pessoas muitas vezes no meio hoje que a gente convive, a gente vê que há muita oferta de produto, serviço e chega a ter determinados momentos que a gente vê que as coisas são muito apelativas, que elas não estão de acordo com a necessidade do cliente. Elas não passam por um processo de consultoria em si, de a gente vender o quê? O resultado que o cliente necessita. Muitas vezes o vendedor ele está tão automático que ele quer vender o que ele quer, não o que o comprador vai necessitar, não o que o cliente dele vai necessitar. Então, para a gente quebrar algumas barreiras voltadas para essa automatização do processo de venda, a gente tem que ter expertise inicialmente para a gente saber utilizar algumas palavras, saber envolver o nosso cliente a ponto de que ele primeiro dê o que? Abra a cabeça, abra a atenção para que a gente consiga pelo menos iniciar uma conexão. E a partir daquela conexão, a gente começar a discorrer sobre todos os processos de vendas. Então, assim, apesar da gente não estar querendo vender nada aqui, a gente só está querendo mesmo realmente prosperar na vida das pessoas, passar algum conhecimento que estão ligados às nossas vivências, mas isso aqui é um processo de venda. Esse temazinho da live, a arte de vender valor, porque a gente coloca algumas palavrinhas que prende a atenção daquelas pessoas que vêm através da live para entender o que é que esse doido vai falar aí, o que é que o Rafael vai falar aí. Eu costumo dizer que tudo na vida da gente é venda, na verdade, né? Uma amizade é venda. Você tá se vendendo para você ser amigo de alguém. Você tem que vender algo de bom. Você tem que passar algo de bom. Então, eu lembro quando o primeiro trabalho que eu fiz foi na área de vendas. Primeiro estágio, né? Eu tinha 20 anos, assim, falando de forma mais formal, porque eu sempre estive envolvida com vender alguma coisa. Meu pai sempre foi da área de comércio, desde novinha eu tinha uma tia que vendia Avon e passava para a gente vender também, então eu sempre estive envolvida. Mas eu trabalhei em uma concessionária para vender acessórios de veículo e eu sou formada em contabilidade. E uma coisa me marcou uma vez em um congresso, em uma palestra que eu fui sobre vendas. A pessoa falava assim que todo mundo, qualquer área que fosse, deveria fazer um estágio na área de vendas por pelo menos 2 anos, porque todas as áreas envolvem vendas. Se você entender que todas as áreas envolvem vendas, sua mente abre em relação a essa arte, que é a arte de vender, né? De vender valor. Com certeza. E a área de vendas hoje, que inclusive quando a gente vai para a área a área digital, que está muito em evidência, a área do marketing digital, de explorar as ferramentas digitais, quando a gente vê, a única ferramenta que vai permitir escalabilidade realmente é o processo de venda, é a área comercial. Não que a gente esteja Uhum. desconsiderando que a importância da área da gestão, a importância da área administrativa, cada um exerce um pilar importante Sim. no processo.
mas hoje quem realmente digamos assim, é o escudo de uma empresa, é o escudo de uma pessoa que trabalha com vendas, realmente é o processo comercial, é a área comercial. Então, é engraçado que você falou aí que tudo envolve vendas, e a gente falou isso, inclusive, na live que eu fiz com a Amandinha, com a Amanda Percurandi, que a gente falou sobre o comportamento para vendas, sobre como se comportar nos processos de vendas, e eu até citei alguns exemplos do que eu vivencio atualmente, que eu parei inclusive para observar por que que alguns profissionais liberais, alguns tinham assim maior sucesso, digamos assim, na na assertividade em relação a seus clientes do que outras pessoas. E tudo era o quê? Era o entendimento que estes tinham que apesar de ser profissionais liberais, está vendendo um serviço intelectual na medicina, na advocacia, na arquitetura, mas quando eles identificavam que o processo de venda também fazia parte do cotidiano deles. Não diferente de um vendedor, de um Uhum. representante como eu sou, de você como Eu ouvi empresário, falar. mas para o processo deles também é extremamente importante, porque quando ele bota uma pessoa ali na frente dele para sentar na cadeira dele e ter que ouvir o que é que ele aprendeu, ele tem que entender também o processo de venda, até porque se ele não entender, ele vai passar as informações pela ótica dele. Ele vai passar Hum. coisas que talvez as linguagens técnicas dele não faça o cliente dele, que é o paciente, do advogado, que é o cliente que vai procurar o serviço advocatício, entenda aquilo ali. Então, a gente já entra em outro princípio relacionado ao processo de venda, que a gente tem que ter uma comunicação muito clara com quem é nosso cliente. A gente tem que adequar a nossa linguagem para cada perfil de cliente. Hoje, na minha área, no meu segmento, eu trabalho com representação da indústria farmacêutica. A linguagem que eu tenho com o médico ela é totalmente diferente da linguagem que eu tenho no balcão de farmácia, com balconista, com farmacêutico. Eu tenho que ir adequando essas linguagens. Então, quando eu falei a respeito do primeiro princípio que eu considero da venda, que é você saber utilizar algumas palavras para você primeiro envolver o cliente e abrir o campo de entrada para você começar a discorrer a respeito do que? Do resultado para depois você vender o produto. Então, o segundo princípio, digamos, que eu falo, é essa questão da adaptabilidade na comunicação, de você se adequar na comunicação. Incrível, Rudas, que eu tenho duas formações, quando eu comecei a fazer a primeira formação, eu tinha um professor de língua portuguesa no curso, é, que na época estava muito em evidência o termo analfabeto funcional, que eram pessoas que sabiam ler e não compreendiam. Mas o analfabeto funcional, quando a gente vai para a parte da linguagem, hoje a linguagem ela não é simplesmente a leitura escrita, mas a leitura do que eu passo para você. A leitura do que Hum. você fala para mim também é a leitura auditiva, a leitura visual do que eu vejo. Ela tem que estar adaptada para o meu campo de entrada de informação. Hoje, quando a gente vai estudar a programação neurolinguística, ele passa por uns campos, né? Nós seres humanos, ele tem assim mais predominante três campos de entrada de informação. Um é o visual, o outro é o auditivo e o outro é sinestésico. O visual é o quê? É fácil a gente às vezes identificar isso, são pessoas que conseguem ver as coisas e elas refletem isso na fala dela. Veja bem, eu não vejo isso com bons olhos. Isso são pessoas que o campo de entrada de informação dela é visual. Se você não explorar ferramentas, talvez visuais, para ela enxergar aquilo ali que você está passando, o campo de entrada de informação dela ela não vai entrar. Já outras pessoas que têm a predominância pela entrada de campo de informação auditivo, ela escute só, tá me escutando bem? Ela fala sobre a fala. Ouvindo isso que você me falou, eu tive uma ideia. Então, ela vai direcionando através da fala, meio de forma inconsciente. Aquilo ali já mostra que o campo de entrada de informação dela é auditivo. E o sinestésico, ele tem mais as coisas voltadas para o campo das emoções. São pessoas que, para você trazer as informações, você tem que mexer um pouquinho com as emoções dele. Sinta isso aqui, pegue isso aqui, para ele ir mexendo com determinadas coisas para o campo de informação. Então, quando a gente entende um pouquinho sobre isso, a gente vai entender sobre a importância da ferramenta voltada para a questão do campo de informação, como ele entra. E aí eu já vou tocar em outro princípio relacionado ao campo de vendas, No, que é a no questão. curso, no curso que eu fiz de coach, a gente ouve isso o tempo todo, em todas as ferramentas que a gente aprende. Sempre é falado isso. Ó, se a pessoa é mais visual, essa ferramenta é ótima. Se a pessoa
é mais de sentir tal ferramenta, ela vai amar essa ferramenta. Então a gente é levado o tempo todo a pensar no estilo da pessoa que a gente está atendendo e recebe diversas ferramentas, né, para poder encaixar. Olha, essa aqui, se a pessoa for só visual, nem passe essa para ela, porque ela não vai entender nada, para ela não vai fazer sentido. Então você é levado o tempo todo a entender que as pessoas são diferentes e o que você vai passar para as pessoas também tem que ser diferente. Porque para umas tal coisa faz sentido, mas para outras não vai dizer nada. Exatamente. E quando a gente entende isso, entender o campo de informação, entender a importância da linguagem, do que a gente passa, e entende como é que funciona o processo da mente humana, a gente entende como chegar no resultado. Porque se você primeiro já fez algumas coisas, né? Envolveu o seu cliente através de palavras adequadas, através da simpatia, através da comunicação, digamos assim. Sabe como é o campo de entrada de informação predominante dele. Utilizou isso e entende como é que funciona a mente humana é interessante. Que a gente tem que ter o cuidado muito a respeito das percepções a respeito disso, porque a nossa mente, ela quando entra a informação, ela vai discorrendo por alguns campos, né? As omissões, as percepções, os julgamentos, as crenças e valores. Então, tem que estar muito claro o que você está passando e adequado à maneira como aquela pessoa enxerga aquilo, para que cliente realmente e o resultado da sua comunicação ela seja efetiva, que a pessoa entenda como você quer passar aquilo ali, o que você está passando. E não simplesmente você utilizar a ferramenta de forma diferente para que a pessoa leve para outro campo de omissão, de julgamento e leve aquilo ali por interpretação que não é aquilo que você quer passar. Entendeu? Então, assim, é importante você utilizar isso. Então, eu já falei da arte de utilizar as palavras para envolver, já falei sobre o princípio da comunicação, sobre saber como o seu cliente ele tem esse campo predominante de entrada de informação. E aí a gente vai entrar um pouquinho também a respeito de outra linguagem, que é a linguagem visual. Quando a gente trabalha com vendas, eu costumo sempre falar que a gente tem que estar muito a gente tem que estar muito bem apresentável, apresentação pessoal. E assim, quando você está bem apresentável, você e o seu produto, ele tem que trabalhar em total sinergia. E quando a gente fala em estar bem apresentável, não estou falando nada de beleza, pessoal. Porque as pessoas costumam ligar, ai, tá, eu não me sinto. Pessoas que ainda não resolveram o seu problema de autoimagem pode estar ligado, fazer logo um questionamento, né? Ah, mas eu não consigo me sentir bem, eu não consigo me sentir bem apresentável. Não tem nada a ver com beleza, mas tem a ver com você entender um pouquinho. Hoje a gente tem ferramentas que, assim, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, a gente tem tudo aí que a gente pode dar uma pesquisadinha rápida. Como eu tenho falado que eu tenho utilizado muito o Instagram para aprender, que ensinam a gente a utilizar algumas técnicas para a gente ser bem apresentável. Imagine você for vender como na linguagem popular ouro em pó, e chegar lá não está bem apresentável, vai desentoar, né? Você vendendo um produto de alto valor com sua apresentação pessoal que não esteja Você tem que equilibrado. pensar, você tem que pensar em todo o contexto, né? Se você está vendendo ouro, você precisa pensar qual é o carro que você está andando, você precisa pensar que tipo de roupa. A roupa é o mais básico, né? Mas você vai pensar em todo o contexto. Aí você vai sair com um cliente para apresentar ouro. Você pode ir numa lanchonete qualquer, não pode, tem que ir num restaurante mais conhecido. Então você precisa pensar no contexto todo do produto que você vai vender. Exato. E inclusive O você falou, contrário, o contrário também, Rafael, é verdade. Se você vende um produto mais simples, mais popular e você chega com toda a pompa, você afasta seu cliente. Então você tem que saber chegar também de forma mais simples para que você se aproxime daquela pessoa. exatamente. Isso é incrível que você falou aí. Você tem um produto popular e chega com toda a pompa, eu vejo isso direto, a falha relacionada ao marketing voltado para isso aí. Você chega às vezes em locais, ou seja, bairros populares, ou algumas regiões que têm um apelo muito por preço, e o cara monta a estrutura daquela maneira e tal, com algo que fica extremamente chamativo, você passa pela frente e você não vê, às vezes, o movimento que ele deseja. Mas por quê? Porque, muito pelo contrário, às vezes ele querendo oferecer algo, mas ele sem fazer um trabalho para ele identificar quem é o perfil do cliente dele,
ele acaba mais afastando o cliente já vê aquilo ali como, ah, isso aí é muito caro. E aí já afasta, tem um julgamento, que é questão do que a gente falou, ó, a pessoa viu e já fez já o quê? O processamento voltado para o julgamento. Não, essa loja para estar bonitona é muito caro. Então, a gente tem que É. adequar sempre a necessidade do nosso cliente. Você falou uma coisa interessante aí que tem ligação com o que eu iria passar aqui. Quando eu fui falando a respeito da comunicação, de como entrava, como entra a informação para algumas pessoas pelos campos, né, visuais, auditivo e sinestésico. Então, quando você sai identificando isso, aí você começa a ter uma sinergia com o seu cliente e você gera uma comunicação efetiva. E é nesse momento que você começa a fazer o coach de vendas, que é a identificação da venda consultiva, que é você entender o que? A necessidade do seu cliente. Vai ter momentos que, pelo perfil comportamental do seu cliente, mesmo que você atinja uma sinergia, mas ele não vai passar. Então, existe duas situações aí da venda. Existe um momento que o cliente ele já te dá de bandeja, já criou uma sinergia legal, e pelo perfil comportamental dele, ele já vai te dando o que é que ele necessita. Então, esse é o processo que acaba sendo mais fácil para o vendedor, porque nesse processo, o vendedor ele identificou, pronto. É como se fosse assim, ó. O ouro ao bandido, né? O cliente ele já te deu o que é que ele necessita. Então, ele já te deu o que ele necessita. Você agora vai discorrer sobre o resultado primeiro. Ah, você necessita disso, eu tenho isso que traz esse resultado e tal. E no final, eu sou a solução. Por quê? Por causa que esse produto vai trazer essa necessidade. E existe o cliente que, devido ao perfil comportamental dele, ele não vai falar. E às vezes ele nem identificou o que ele necessita. Mas Sim. através do bate-papo, você vai identificar o que É. necessita e você vai vender o que ele necessita. Então existe o cliente que ele sabe das suas necessidades e você vai vender você primeiramente, você vai vender você para depois o produto ele vir por tabela. Então quando você sai Uhum. caminhando tudo direitinho, quando eu comecei eu trabalhei 8 anos e meio no Bradesco, né, como gerente de relacionamento Prime. Eu lembro que eu tinha uma gerente que foi como se fosse uma mãe para mim. Ela me ensinou muita coisa. Foi a pessoa que me promoveu para o cargo de gerente de relacionamento. Eu estava no Rio de Janeiro na época trabalhando lá, e ela me ligou um dia. Eu tava trabalhando, eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu ganhei tanto prêmio do banco, era Circo de Soleil, teve lutas de MMA, tinha uma churrascaria lá top, que era o Porcão. Virava e mexia, eu ganhava isso. Camisa do Brasil, que foi na época da Copa, que foi um projeto do Bradesco, que foi chamado Fidelize. O Bradesco ele comprou a folha do estado do Rio, mobilizou gente do Brasil inteiro, e eu tava lá nesse processo. Incrível que, assim, foi desafiador, porque lá no Rio de Janeiro, quem comprou o Itaú era muito forte e era concorrente do Bradesco, né? E o Itaú ele comprou o Banerj, que era o Banco Nacional do Estado do Rio. Então, quando ele comprou o Banerj, ele levou todos aqueles clientes que eram do Estado do Rio para se tornarem clientes do Itaú. E aí a visibilidade que os clientes tinham do Bradesco era que era de Banco Popular. E eu trabalhava num segmento que era o segmento Prime. Então, era um público alta renda, que tinha uma visão que o banco era extremamente popular, então já ia com resistência. O pessoal chegava lá, eu fui obrigado a vir aqui abrir uma conta. Eu lembro que daquela época eu já criticava, inclusive, Cabral, viu, Dessa? Aquele vagabundo deve ter dado fortunas aí o Bradesco para gente, pra gente ter que vir aqui. E assim, engraçado que eu tinha que arrumar algumas ferramentas para utilizar aquele para canalizar a energia negativa daquilo ali Aham. e passar para o cliente. E engraçado que eu tocava assuntos que não tinha nada a ver, inclusive voltado para essa questão de chamar a atenção do cliente. Perguntar se o cliente já conhecia Acarajé, se já conhecia a linha verde, se já conhecia locais do Brasil. Aí eu tirava o cliente daquele bloqueio voltado para o negócio que ele estava ali sentado para fazer, que era assinatura de abertura de conta e tal, para ele vislumbrar, inclusive. A gente sabe que a nossa Bahia ela é bem conhecida quando a gente fala do aspecto Onde é a turístico. nossa Bahia? Exatamente. Aí quando eu envolvia, pronto, quebrava aquela barreira, e quando quebrava a barreira, eu começava a ter algum tipo de comunicação. Então, o que eu estava falando a respeito de Dilma,
que foi minha gerente, eu consegui fazer um trabalho efetivo lá. Fiquei até um tempo lá na gerência do Prime Jacarepaguá e do Prime Barro World. E ela me promoveu, eu lá ainda, faltando alguns meses para voltar, ela pegou e me promoveu aqui em Feira de Santana. E quando eu atendia meus clientes, eu lembro que ela pegava e falava bem assim, Rafa, você tem que... Bom, ela me falava bem assim, quando você vê o cliente, você tem que ativar um cifrão assim no olho para atender a necessidade dele. Só que ela falava isso e ao mesmo tempo ela também ela pegava no meu pé porque ela dizia que eu perdia muito tempo com o cliente. Eu sentava e perdia muito tempo com o cliente. Mas para mim, eu acho que mesmo que indiretamente, sem eu ter essas classificações, sem eu ter muito nítido essas classificações de como é que funcionava, eu já entendia sobre o poder do network, sobre o poder da atenção. Então, quando o cliente ele sentava na minha frente, o mundo podia se acabar. A atenção era plena para ele, porque eu identificava ali, eu aprendia com ele, eu aprendia a solucionar o problema dele. E pasme, naquela época eu conseguia vender produtos que as pessoas tinham dificuldade de vender. Ninguém Capitaliza- vendia. Capitalização de pagamento único de 25 mil, naquela época o povo nem sonhava em conseguir fazer. Eu fazia, eu lembro que tinha umas folgas que eram dadas pra gente por algumas metas que eram estipuladas para o banco. Então, porque a atenção era plena para o cliente. Quando você está num nível bem alinhado com ele, o produto ele é agregado. Eu conseguia conquistar o cliente, a admiração dele pelo que Rafael era para ele naquele momento, Uhum. e aí o produto ele vinha por tabela. Então a gente tem que entender que o objeto de desejo em si tem que ser você, é você. Quando você ativa isso, entende que isso é necessário, você entende sobre a importância de você estar se comunicando com o cliente, estar fazendo network com o cliente, estar entendendo quais são as coisas que o cliente gosta. Hoje a dinâmica no segmento que eu estou, ela é diferente, porque o cliente não vem até mim, eu vou até o cliente. Mas eu busco sempre tirar o cliente do consultório para tirar ele da rotina, que ali é muito corrido para ele, para entender justamente o quê? Não só para eu conhecer mais ele, mas para ele me conhecer também, ele saber a trajetória de vida de Rafael. O que foi que Rafael fez, que é vender jornal, que foi do segmento de varejo, passou no banco, foi gerente, empreendeu, hoje está na indústria farmacêutica. Ele tem que entender que também eu participei de um processo, assim como um médico ele participou de um processo de ter que Uhum. lutar para passar no Para vestibular. chegar até lá. Ele tem que entender também o processo de história para ele valorizar o produto Rafael. Quando a gente entende que o produto em si somos nós, acabou. O processo de venda, a gente começa inclusive a entender que o produto mais importante é nós, a gente investe em treinamento, a gente investe em ferramentas para a gente aprender coisas que a gente não conhece, a gente investe na parte apresentação, que a gente entende que a Sim. gente tem que estar bem apresentável, e a gente vai pegando cada pilarzinho desse, vai transformando em resultado e chega um momento que é o momento que a gente começa a ver que os resultados eles começam a aparecer até de forma natural. Você O não Rafa, precisa nem procurar mais entender. Você vai vendo que as coisas vão acontecendo de forma natural e você não tem tanto esforço, entendeu, Andressa? o Você Rafa ia quer ver falar uma alguma coisa coisa? que eu considero super importante, a questão da confiança, né? E nessa linha que você está falando aí. E muita gente fala assim, não, pergunta a vendedor não, porque o vendedor não fala a verdade. Não confia em vendedor, o vendedor vai querer só vender. E eu trabalho numa linha diferente com quem é meu cliente. Desde que eu comecei a vender roupa, eu sempre, se eu sentar na frente do cliente e ela veste a roupa, como eu trabalho com relacionamento, quando você entra na casa da pessoa, você se relaciona com a pessoa, não tem jeito. As pessoas tinha uma época, hoje eu já trabalho de uma forma um pouco diferente com a montagem da sacola, mas tinha uma época lá atrás que eu fazia visita, esperava a pessoa experimentar a roupa, tal, tal, tal. Então, às vezes eu chegava na casa das pessoas, tinha bolo, tinha o café de Denise. Então é totalmente relacionamento, né? E as pessoas contavam a vida, contavam problemas, tal. Mas eu sempre procurei em relação à roupa, a pessoa ia experimentar quando voltava, tá legal? Não, não ficou bom, não. Então, quem é minha cliente, especialmente as minhas clientes de muito tempo, hoje eu procuro ter, mas tem uma diferençazinha assim, porque às vezes eu passava uma tarde numa cliente, então eu precisei otimizar meu tempo, né? Mas eu sempre falei a verdade, porque eu acho que não adianta. Como é que eu vou vender uma roupa para uma pessoa e a roupa tá feia e eu vou dizer que está linda e ela sai e não está bonita e aí depois alguém da família dela chega para ela e fala, não, tá feio.
Ela vai criar, que imagem ela vai criar de mim? Ó, comprou, vendeu, só quis me empurrar a roupa. Então, eu nunca quero empurrar roupa para ninguém. Eu sempre falo esse tipo de coisa. Eu brinco com as clientes assim, como eu faço, eu monto a sacola, né? O povo fala, é sem compromisso? Sempre sem compromisso. Para casar, tem que ter algo a mais, né? Tem que ter a paixão. Então, você não vai tomar um café com uma pessoa para casar. Aí eu brinco com minha sacola falando que a sacola é só tomar um cafezinho. Se tiver uma conexão com a roupa, se rolar uma paixão, vocês assumem um compromisso. Mas se não, nem compra, porque roupa para ficar no guarda-roupa não é bom. Então eu sempre falo isso. Se a pessoa está na dúvida de comprar alguma coisa, eu falo, não compre não. Não, ó, eu até gostei, mas eu cismei com isso daqui, eu não sei, eu falei, não compre, porque comprar para deixar lá no guarda-roupa eu não gosto. Não quero cliente nenhuma minha comprando roupa para deixar no guarda-roupa. Então você gera uma confiança que é difícil a pessoa se desprender de você e é difícil depois a pessoa ir para uma loja e a pessoa olhar para você e falar: "Tá lindo!" Com algo que você sabe que é falso, né? Isso é relacionamento, isso é venda. Quando a pessoa confia em você, e aí, como eu fui tentando mudar a parte, né, de entregar sacola, isso aí, eu tenho clientes até hoje que não compram roupa se eu não sentar e olhar e falar, tá bom, tá legal. Porque sabe que se eu falar que tá legal, se eu falar que tá bom, é porque tá mesmo. Eu não vendo e eu não falo só porque eu quero vender. Eu falo e eu nem consigo, acho que minha cara já muda na hora que eu vejo. Eu falo, não, tá péssimo. Existe Eu, isso, falo, eu costumo falar mesmo. a micromusculatura, né, da gente, o corpo fala. O Sim. jeito como a gente se comporta, muitas vezes, ele dá a mensagem se a gente está concordando ou não. Então, a gente pode, se a gente mentir ali, a pessoa, ela percebe. Entendeu? Mesmo que indiretamente não precisa ser expert em leitura Sibeli tá falando. facial. Sibeli tá falando. Sibeli já falou algumas coisas, eu li, mas não quis interromper, Rafael. Gosto das minhas clientes lindas, confiantes e empoderadas, através de se vestir bem. Você precisa, qualquer pessoa que vende, é uma pena que muitas vezes as empresas pegam pessoas para vender sem experiência nenhuma e não treinam, né? E aí existe aquela questão, eu não sei se aqui em feira às vezes tem isso, o pessoal fala assim, os vendedores da cidade, do comércio, o comércio é muito forte aqui, e aí falam, os vendedores não sabem vender, não sabem encantar o cliente. Agora Porque não tem imagine, treinamento, né? Não imagine tem. que não sabe vender e vende tanto aqui a cidade, ou tem um comércio muito forte. Imagine se fosse realmente feito um trabalho que eu vejo é a questão o grande desafio, eu creio que para essa área de gestão, Andressa, para os processos mais de venda, de varejo, é realmente você transformar numa comunicação mais clara. Porque a gente está falando o tempo todo sobre a importância de ferramentas, de falar um pouco sobre PNL, sobre como é que funciona o campo de informação de entrada. Só que eu vejo que hoje, talvez possa ser até, a gente pode ser o pivô, nós dois, né, nessa área de treinamento comportamental, de startar um pouquinho isso. Porque quando você vê, se você for parar para observar, hoje a gente tem na nossa cidade já treinamentos voltados para treinamento comportamental. Mas a gente não sabe se a linguagem que é passada para esses vendedores de varejo ela é adaptada realmente para que o entendimento deles seja feito da maneira correta. O que é que a gente vai chegar para um cara desse e falar de programação neurolinguística e começar a utilizar termos técnicos? Nem sempre a comunicação pode ser extremamente clara para eles. Então, eu acho que talvez seja um desafio para quem é treinador nessa área de vendas e treinador que une a questão. Se você for parar para observar hoje, eu peguei a sacada que qualquer área que você for atuar hoje, a inteligência emocional ela vai estar envolvida. Porque você precisa entender como é que funciona a sua mente, porque tudo é voltado para o campo das emoções. Ontem na live que a gente teve, né, falando sobre arquitetura inclusiva lá no meu Instagram às 21 horas, inclusive, meu irmão que é arquiteto, ele pôde falar a respeito da questão dos sentimentos, sobre o que o sentimento que os projetos arquitetônicos eles vão causar. Então você precisa entender como é que funciona o campo das emoções para você vender o quê? O que vai causar prazer para a pessoa. E isso é em qualquer área. No projeto arquitetônico, de uma confecção, de um calçado,
de Você um nunca pode vender o produto. Seu pai até falou isso aqui. Andresa, você não vende roupa. Isso todo mundo vende. Vende moda e identidade. É verdade. Eu falo isso e hoje está muito forte isso daí. Você não vende um cafezinho. Você vende a sensação que traz trazer um cafezinho, o despertar que traz na pessoa. Então você tem que entender qual é o propósito daquilo que você vende para que haja um algo a mais. E hoje está muito forte essa questão de propósito, né? Tem tido encontros e para saber qual é realmente o propósito do seu negócio. Se você falar que só vende, não, o propósito é eu vender roupa, então você tem alguma coisa errada, você não está fazendo certo. Você tem que ter algo a mais, você tem que levar. Você não vende roupa, você vende autoestima, você não vende roupa. No meu caso, eu não vendo roupa, eu vendo comodidade para cliente. Eu vendo ela não precisar sair de casa, ela chegar em casa cansada, com filho, trabalha o dia todo, é mãe, e não precisar sair para procurar uma roupa, a roupa chegar até ela. Eu vendo a felicidade que ela tem de ter uma roupa exclusiva, de saber que não vai encontrar outra pessoa lá no local que ela for com aquela mesma roupa. Então, eu vendo a autoestima de estar bem ou saber que vai usar. exclusividade, comodidade, não é E no não? outro lado, no outro lado que eu estou desenvolvendo agora, eu vendo também a possibilidade de alguém começar pequeno e se desenvolver de forma profissional, né? Que o microempreendedor muitas vezes começa e não sabe nada disso, de que precisa, você vai começar a trabalhar com algo, só vender algo. A pessoa às vezes sabe cortar um cabelo, mas não sabe fazer um processo de venda interessante. A pessoa sabe cozinhar e abre um restaurante, mas ela não sabe todos os outros processos. E muitas vezes trava ali porque ela não entende que existem outros processos. De vendas, aí eu vou entrar um pouco na parte de finanças para eu vender o meu peixe também, mas é todo um conjunto, né? Então você não sabe nada sobre a parte empresarial. Então você vende possibilidades da pessoa botar o negócio para frente, dela desenvolver o seu negócio de forma certa, sem errar tanto e sem fazer parte daqueles 98% que dão errado. Precisa ter muita seriedade e alinhamento dos pilares, né? Cada pilar ele é importante. O pilar da venda, o pilar da parte administrativa. Embora hoje é aquele negócio, tem muita gente que monta algum negócio simplesmente pela vaidade de ter um negócio. Mas às vezes não está disponível para você aprender todas as coisas. E isso é importante. É engraçado que você teve aqui para fazer a parte de consultoria com minha esposa. E Sim, eu, sim. e eu tenho lhe ajudado nesse processo, porque o tempo todo Olha que legal. eu fico perguntando a ela algumas coisas, o que é que ela pode fazer de diferente, que pode atender uma demanda que os concorrentes delas não vão ter. Sair da mesmice, digamos assim, entendeu? Sair daquilo que é vender aquilo, vender aquilo, vender aquilo. Procurar alguma coisa, ficar o tempo todo estimulando o pensamento para você simplesmente você não tá entrando de maneira nenhuma na rotina. Porque muitas vezes Eu, o que é que eu observo? Pode falar disso. essa questão de você modelar pessoas, durante a minha vida profissional, eu sempre não usava essa palavra, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre tive pessoas que eu falava, poxa, isso daqui é interessante e eu vou procurar fazer. E eu lembro de um gerente que eu tive, a gente trabalhava na área de finanças até, e ele passava muito isso pra gente, que todos os dias ele chegava no trabalho pensando, ele está ali contratado e tem alguém acima dele. O que é que ele precisa fazer para surpreender aquela pessoa? Então, todos os dias ele pensava isso. O que é que eu vou fazer na minha área que eu possa surpreender? Eu quero sempre surpreender. Então, hoje, isso ficou na minha mente. Eu falei, eu também quero surpreender meu cliente. O que é que eu posso fazer para que meu cliente seja surpreendido, eu leve algo a mais para ele? É algo que você tem que pensar e é um desafio, né? Assim como no caso de uma relação, você já é casado há muito tempo, eu também sou. Se você quiser fazer algo diferente para sua esposa, você tem que pensar, né? Fala, poxa, eu já fiz isso, eu já fiz isso. O que é que eu vou fazer de diferente para surpreendê-la? Então você precisa o tempo todo estar pensando no seu negócio também. O que é que eu posso fazer para surpreender o meu cliente, para levar um algo a mais para ele? Pois é. É isso aí mesmo, Diz. Precisamos conversar mais sobre delivery. Vamos, Sibeli, vamos conversar sim. E aqui já saiu até um curso da gente, viu, Rafael?
É, Aqui já está saindo até um curso da gente, um curso de treinamento de vendas, que vai ser diferente de todos os outros. é. Denise, só que Denise é suspeita. Denise disse que vai comprar nosso curso. Denise é suspeita porque é mãe. Inclusive, viu, eu vou até permitir aqui que aqui, acho que essas lives têm sido laboratório de coisas, né? Como meu filho Sim. sempre brinca de cientista, ele diz que ele vai ser cientista, e o aprendizado a gente aprende mais quando a gente ensina. E a gente tem que fazer práticas. Eu por conhecer minha mãe que está aí participando, Sua mãe está dizendo que é sério, ela vai comprar mesmo o curso da é um gente. desafio para ela essa parte de vendas, por causa que o perfil comportamental dela pelo PNL é dominância. Então, o perfil dominância e o perfil conformidade, no DISC, ele tem o resultado voltado extremamente para resultado. Então, ele não tem assim, voltado para pessoas. E quando a gente vai falar do processo de venda, o processo de venda são pessoas. Quando você entende que você é o produto, quando você entende que o foco tem que ser no seu cliente, não no produto que você vende. Então, é um grande desafio. Assim como eu, que tenho um perfil voltado para o perfil influência, e a gente tem um perfil voltado para pessoas, e a gente tem que estar o tempo todo lidando para a parte gerencial, da gente não ter tanta necessidade de afirmação por parte das pessoas, a gente tem que saber equilibrar muito essa balança. O perfil dominância ele tem um desafio muito grande, que é ele não deixar transparecer o que já está ali inerente à essência dele, que é o resultado. Ele, às vezes, por querer tanto resultado, muitas vezes pode parecer uma pessoa dispersa, pode parecer uma pessoa arrogante, entendeu? Então, cada perfil comportamental ele tem estruturas que, se a gente começar a entender o que é que aquilo passa para o cliente, a gente começa a trabalhar aquilo ali pondo tarefas, entendeu? Minha mãe, ela tem isso. Minha mãe, ela tem um perfil muito dominância. Não que exista perfil que seja certo, existe perfil que é errado. Cada perfil ele tem que... Até por isso que, inclusive, hoje as grandes organizações, ela contrata e hoje a gente já tem testes, né? Tem teste de perfil. Quando vocês estão fazendo aquele PPA, existem tantos outros testes, aquilo ali é simplesmente o quê? Não existe resposta Saber. correta. A empresa só quer entender como é seu perfil comportamental, como é que você lidar em equipe, entendeu? Para ele saber equilibrar. Imagina uma empresa que todo mundo fosse dominância, e a Maria ia quebrar o cacete, Pode. era cada um querendo mandar no outro. É Não ia ter importante uma... no nível de empresa ter perfis diferentes, porque complementa, né? Exatamente. Precisa. Pronto, a Denise agora já disse que vai lhe contratar, além do curso, ela vai lhe contratar para a empresa dela. Pois é. Dê, complementando aqui, eu botei mais algumas coisas voltadas assim para essa questão de vendas sobre as etapas, né? As etapas. Como são as etapas de vendas? Existe a etapa primeiro do contato. A etapa do contato é a etapa que você tem um contato. E aí você pode utilizar, quais são os caminhos para você utilizar a etapa do contato. Isso aqui é uma etapa de contato. As pessoas que estão assistindo a live, se elas acharem interessante o que você está passando, talvez venha através de dúvidas, talvez venha um contato e a gente vai identificar uma necessidade. Então já é um contato, utilizar hoje o marketing digital. Hoje o Instagram, ele é a nossa principal ferramenta de cartão de visita, porque é muita gente conectada. Quer ver uma coisa? Não sei se você já fez um teste. Pegue horários distintos no seu Instagram e poste bobagem mesmo. Poste só uma foto e demora 2 minutos, vai ver quantas pessoas já visualizou. As pessoas vivem com o celular na mão. Então, nosso Aí, Instagram, a gente tem que entender que o nosso Instagram, ele não é simplesmente para a gente estar postando coisas pessoais, mas é para a gente estar também utilizando a ferramenta como nosso cartão de visita. Porque a gente tem que ser um objeto de desejo, porque o produto é a gente. Mas a gente tem que entender também que é uma ferramenta que pode nos dar contato. Outro contato é através da conexão de E, outros. e a rede social, aí já pegando outro lado, também não é um lugar só para você falar de produto, mesmo que você tenha um perfil só profissional. Se você fala só de produto, é muito provável que seu perfil não vai bombar, não vai vender. Você precisa se relacionar na rede social, as pessoas precisam ver seu rosto, as pessoas precisam ver quem você é, precisam saber mais, saber sobre processos de vendas, porque é aí que a coisa flui. Quando você começa a falar sobre a rotina, sobre os clientes, vai dar muito mais resultado do que você ficar só postando foto do produto que você vende. Exatamente. E além de tudo, tem outra coisa que está inserido nessa questão de contato. Para você ter contato, às vezes, com o seu cliente, e o Instagram faz isso também.
Tem a questão do network. Existe pessoas que vai se unir a você, que vai dar cliente de mão beijada. Quando você começar a falar sobre o seu trabalho, ela, rapaz, ó, fala com o fulano aqui que ela precisa disso. Ela precisa de você, do produto Andressa, do produto Rafael. Uhum. Então, é a questão do network. E hoje, muito tem se ouvido falar também no Instagram da Collab, que é isso que a gente está fazendo aqui. Quando eu estou fazendo uma live contigo, você está impactando o meu cliente, Uhum. minha rede de relacionamento, que são as pessoas que estão vindo para o seu Instagram através da minha pessoa, por causa que está entrando, ó, Rafael tá ao vivo, vou ver aqui, conhece a Andressa, depois vai pesquisar seu perfil, vai ver o que a Andressa fala. E Uhum. existe o inverso também, que é o seu cliente, que é a sua pessoa, que é o quem está envolvido com você no seu Instagram, que está vindo através de mim. Então, tem os processos do contato, existem diversas ferramentas. Só usei dois até para a gente utilizar a ferramenta aqui na prática do que a gente está utilizando. Depois a gente entra no trabalho da sondagem. E a sondagem a gente fala sobre aquilo que eu falei. Quando o cliente, muitas vezes ele já sabe, outras vezes não. Através da sondagem que você vai identificar qual a necessidade do seu cliente. Você vende, depois da sondagem, você passa para o resultado, que é o resultado que quando você identifica o que o seu cliente quer, as pessoas às vezes acham que não é assim não. O resultado é no final. Não é no final. Você tem que vender primeiro o resultado para o seu cliente. É como se fosse assim, eu vou visitar um médico, e aí eu chego pro médico, eu não vou falar o produto. E assim, e é desafiador fazer isso, porque às vezes a gente tá no automático. A gente quer ver uma coisa, a gente assiste televisão, a gente entra no Instagram, às vezes tem vendas apelativas e produto, 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 e às vezes você já fica no automático. Então a gente tá fazendo tarefas diárias para a gente, inclusive, não entrar na robotização. Eu, inclusive, me pego às vezes fazendo isso. Eu mesmo estando em processo, sempre procurando fazer determinadas coisas, sabendo como é que funcionam as ferramentas, às vezes ainda me pego. E não é errado as pessoas, porque a gente está num ambiente que, pronto, o que a gente fala, o que a gente tem buscado, talvez a gente esteja naquele perfil dos 2% de pessoas que têm procurado coisas novas, têm entendido como é que funciona a mente, têm entendido como é que funciona a ferramenta da inteligência emocional. Então, se a gente tem 2%, é inevitável que a gente vai se conectar com pessoas que estão robotizadas automaticamente daquilo. Produto, Uhum. produto, produto. Então, vai ter determinados momentos que a gente vai tentar fazer e às vezes a gente entra de alguma forma e dá um deslize, mas a gente tem que só ter a capacidade da gente identificar que a gente deu aquele deslize para a gente contornar e voltar para o quê? O foco no cliente. Então, essa questão do resultado, a gente tem que mostrar o resultado. Um exemplo desse. Eu vou visitar um médico e eu chego lá e eu falo com ele, doutor, você atende aqui no dia a dia do seu consultório, tem alta incidência aqui de neuropatia diabética, ou seja, primeiro eu estou buscando a causa. Aí ele, não, atendo e tal. Você pega esse perfil de paciente assim, 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 assado, sim, aí o cara vai falar. Ou é legal que a gente tem visto que isso tem solução. Isso tem solução. A indústria tem trabalhado muito no campo de pesquisas para trazer soluções inovadoras, medicamentos com menos efeito colateral, com baixa interação medicamentosa, porque esse perfil de paciente. E a gente vai entrando. E eu tenho a solução para ti. Aí a solução sou eu que vem te trazer o quê? Isso aqui. Entendeu? Então, assim, você caminha primeiro para um lado que contato você já teve, sondagem, aí você vai para o resultado, que é o que você mostra para ele, e depois do resultado, a solução, que é a venda, que é o que você está passando para ele. Depois que você conquista isso da venda, aí você precisa ter um segundo etapa, que na venda muito tem se falado sobre a pós-venda, né? Eu costumo utilizar a palavra manutenção. Que manutenção, o que acontece? O seu concorrente ele não está parado também, né? Então, da mesma forma como as ferramentas elas estão disponíveis para a gente, então, assim, o concorrente da Devaninho, o concorrente de Rafael, o concorrente de Cibele, que trabalha com o concorrente da Dona Elô, o concorrente de Carlos, que é representante, o concorrente de Marcos da arquitetura, o Antônio, que está aqui com a gente também aí, que é da Cassiane, o concorrente de todos. Ele também, obviamente, ele tem acesso a determinadas informações. Então, a gente tem que fazer a manutenção para a gente ir sondando através, inclusive, de perguntas. Uma coisa no meu Sim. segmento é assim, ó. Quando eu pergunto alguma coisa para o médico, muitas vezes vem algumas afirmativas que são incorretas. Mas quando você vai ver, a resposta que ele te dá, você vê que aquilo ali não surgiu dele. Que foi uma sementinha que foi plantada pelo seu concorrente para ele pensar daquilo ali, daquela maneira. Então, com você também, assim, você for vender alguma coisa de roupa, mas eu vi que isso aí tá entrando em desuso.
Então, muitas vezes, não é o seu cliente que busca, mas é o seu concorrente que às vezes instala uma sementinha para ele já começar a Para sentir a trabalhar essa... necessidade. Exatamente. Só que isso pode ser feito da forma correta e da forma errada, né? Você pode Exatamente. fazer isso porque você mostrar a necessidade de uma pessoa, você pode estar fazendo isso de forma correta. Quando você mostra a ela que ela precisa fazer algo mais ou fazer algo diferente, ou... mas tem gente que já usa isso também de má fé, né? Então tem que Exatamente. ter cuidado com essa questão, porque tem gente que vai usar isso de forma correta, de forma que você veja que tem uma necessidade, a arte de criar problemas, né? A arte de criar problemas é quando você mostra a alguém que ela tem uma necessidade e que inclusive, essas semanas que a gente participa, a Pablo Marçal fez uma semana de finanças, eu acompanhei uma semana em relação à organização do lar. Primeiro, ele mostra a você qual é o seu problema. E depois ele fala, não, eu tenho uma solução para você. Aquilo ali é real. Se você assiste, você fala assim, poxa, realmente eu estou com esse problema, esse. Ele quer lhe prender, lhe mostrando que você tem algo. Agora, existe o irreal também, né? Quando começa a implantar coisas na sua mente que não existem. E aí, por causa daquilo ali, você vai comprar algo, mas não existia aquela situação. Aquilo não é real. E isso é o lado negativo. Exatamente. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava atento aqui agora, eu vi que a live vai cair aí, ó. Deu Ah, é. 59 minutos de live. Bora encerrar que ainda tem Sim. algumas coisinhas aqui. A gente encerra e Ok, retorna, viu? ok, Deixa tá. bem Vamos claro aí, encerrar galera, que a então. gente vai voltar. Você que tá gostando do assunto aí, volta aí. Vamos encerrar e a gente Tem volta. 19 pessoas aí, a gente dá um tempinho aí para entrar. Pelo menos a Tá, quantidade de galera, 1, 2 minutos, que é o tempo que vocês entram. pronto.